E aí, gente, tudo bem? Então, ó, mais uma questão legal do Enem, falando sobre algo que pouca gente conhece, tá? Estatuto da Frente Negra Brasileira, FNB. Artigo 1º. Fica fundada nesta cidade de São Paulo, para se irradiar por todo o Brasil, a Frente Negra Brasileira, união política e social da gente negra nacional, para a afirmação dos direitos históricos da mesma, em virtude de sua atividade material e moral no passado, e para a reivindicação de seus direitos sociais e políticos atuais na comunhão brasileira. Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo em 1937, a FNB caracterizava-se como uma organização. O texto já te deu o gabarito. Lá em cima, ó, a Frente Negra Brasileira, União Política e Social da Gente Negra Nacional. Era só prestar atenção nesse ponto. E ele diz que ela foi fechada em 37, quando ocorre o golpe do Estado Novo, que foi dado pelo Getúlio Vargas, com o suposto pretexto de combater o comunismo que vinha crescendo no Brasil, né? O perigo vermelho que se alastrava pelo país e pelo continente. Então, a ditadura seria implementada para isso. E quando o Vargas baixou a ditadura, ele cria uma nova Constituição, que é a Constituição Polaca de 1937. Teve esse nome Polaca, nesse apelido Polaca, por ter sido inspirada na Constituição autoritária da Polônia nesse momento. E aí era uma forma, né, de você destacar a influência desse país, e polaca era a forma também pelo qual a população brasileira chamava as prostitutas polonesas que atuavam aqui no Brasil. Então, essa Constituição, quando foi baixada, a gente viu lá no módulo 20, ela proibiu todas as instituições políticas, né, as organizações, as agremiações políticas, ordenou o fechamento de todas elas. Até 38, até a AIB, que foi uma agremiação que apoiou, inclusive, o autoritarismo do Vargas, a centralização de poder, o golpe do Estado Novo, foi fechada. Então, se ela é uma agremiação política, se a FNB é uma agremiação política, ela vai ser fechada pelo Estado Novo, como foi. Se fosse apenas uma agremiação social, tá, ela não ofereceria perigo para o Getúlio. Mas como instituição política, ela tem que ser fechada. Tá? E aí você já consegue matar a questão, você já consegue matar o nosso gabarito. Tá? A FNB, ela foi fundada em 31 por esse senhor aqui, ó, o Arlindo Veiga dos Santos, e ela se estabeleceu como uma instituição que buscava engajar politicamente a sociedade negra, a população negra, na luta por reconhecimento pelos serviços antes prestados e também pelos seus direitos. Além disso, buscava conscientizar essa população politicamente, que é o papel de uma instituição política, e atuava de maneira pacífica no combate ao racismo aqui no Brasil. Ela defendia alguns lemas, né, alguns temas e propostas que se aproximavam, às vezes, do integralismo brasileiro, lá do Plínio Salgado. O próprio lema da instituição deixa isso um pouquinho claro. Nós temos aqui, ó, Deus, Pátria, Raça e Família, demonstrando a questão do nacionalismo e do tradicionalismo, né? A questão de Deus, da família, tá, incorporada aqui na questão racial que eles defendem. Beleza? Então, como instituição política, ela precisa ser fechada pelo Getúlio. Como mobilização política, ela não pode ser tolerada por essa ditadura do Estado Novo. Daí o seu fechamento. Então, quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo em 37, a FNB caracterizava-se como uma organização política engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. Isso é o nosso gabarito. As outras alternativas colocam o seguinte: beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da abolição. Em nenhum momento, tá, isso foi pensado por essa organização, por essa entidade. Paramilitar, voltada para o alistamento de negros na luta contra as oligarquias regionais. Acabei de falar, a atuação dela é pacífica no combate ao racismo.
democrático-liberal envolvida na Revolução Constitucionalista conduzida a partir de São Paulo. A Revolução Constitucionalista buscava ali a criação de uma nova Constituição, a realização de eleições, buscava atender aos interesses da oligarquia paulista, não tem nada a ver com a FNB. E internacionalista ligada à exaltação da identidade das populações africanas em situação de diáspora. Em nenhum momento ele fala de ligação com os povos africanos, ele está falando de uma frente brasileira e não internacional. Tá? Ele fala em pátria, ele fala em nacionalismo e não em internacionalismo. Beleza? Então, nosso gabarito, política engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. Beleza? Até a próxima.